E o tema dessa pregação é muito importante para a igreja do Senhor Jesus. Não a nossa igreja, mas a igreja do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui pelo reino e nós sabemos que Deus ele tem o seu falar, tem a sua maneira de direcionar-nos a viver o novo e o sobrenatural que Ele tem para cada um de nós. E o tema dessa pregação que o Senhor trouxe para que eu pudesse ministrar e ter essa alegria, essa oportunidade de hoje ministrar na casa, é dominando para não ser dominado. Você pode repetir comigo? Dominando para não ser dominado. Porque ou você domina, ou você é dominado. E isso vai ser, meu irmão, enquanto estivermos nesse corpo. Situações que vêm para tentar nos dominar, situações que Satanás vem para tentar nos tirar do propósito, dominar a nossa língua, dominar a nossa mente, dominar a nossa carne. Ou seja, se nós não conseguimos dominar situações também que virão e que no momento de raiva nós precisamos também dominar, para que nós não venhamos perder aquilo que Deus tem como promessa para nós, porque o sentido desde Gênesis, vamos voltar para Gênesis, era que o homem dominasse sobre todas as coisas. Quando a gente vê Gênesis 1:28, você vai observar que o Senhor ele vai falar para o homem: dominai sobre as aves, dominai sobre os peixes, dominai sobre os répteis, ou seja, dominar sobre céu, terra e o quê? E mar. Céu, terra e mar. E quando é que o homem ele perde esse domínio? Porque o homem perdeu o domínio. Quando ele ouviu a serpente, junto com Eva ali, foram expulsos do paraíso. E a partir dali o homem foi destituído também da glória de quem? De Deus. Só que eu tenho uma notícia boa para te dar. Em Cristo, tudo foi restaurado. Glória a Deus. Em Cristo, aquilo que Adão perdeu, Cristo ele toma de volta e entrega à igreja. Quem é a igreja aqui? Fala para o irmão, você tem domínio, você tem autoridade sobre todas as coisas. E exercer esse domínio hoje, meu irmão, é poderosíssimo o que o Espírito Santo está querendo comunicar com a gente nessa manhã. É poderosíssimo. Porque a pior coisa que tem é você ver um crente sendo dominado pelas situações. É você ser um policial que não sabe usar arma. Imagina, um policial que está lá, o bandido vem contra ele não sabe usar a arma que tem. E às vezes nós temos uma arma tão poderosa que é a palavra do Senhor que nos dirige, que nos instrui, que nos direciona e muitas das vezes não sabemos usá-la. E a pior coisa é você estar cego diante de situações que o Senhor está te mostrando, que o Senhor está te sinalizando e você não está conseguindo ver. Então preste atenção nisso, queridos, por favor, porque esse tema que o Senhor traz para nós hoje é importantíssimo para nós vivermos em 2024 ainda. Milagres extraordinários que o Senhor tem para nós. Não é 2025, é agora, é já. O Deus que nós servimos, a Bíblia diz que Ele é o Deus de já. E já nessa manhã, meu irmão, eu quero declarar que todo o domínio, toda a autoridade que foi dada a Cristo, que Ele constituiu na cruz do Calvário, e a Bíblia diz, nós vamos ler, foi dada à igreja. Você recebendo essa autoridade hoje, meu irmão, recebendo domínio para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder e autoridade do inferno, Deus te capacitando para viver coisas incríveis esses dias. Quem recebe isso, toma posse disso. Agora, isso precisa virar uma chave na nossa cabeça. Isso precisa virar uma chave dentro da gente. Porque muitas das vezes nós estamos diante de uma situação nos fazendo de coitados. Olhando para aquela situação, olhando de uma maneira que, como se nos tornássemos impotentes. Impotentes. E nós não somos impotentes. Nós temos um Deus que nos deu a autoridade, nós temos um Deus que nos deu a fé. Glória a Deus. Que nos deu todas as armas necessárias para que nós dominássemos a situação. E essa situação não nos dominasse. Tem pessoas que estão dominadas pelo medo, dominadas por uma depressão, dominadas por uma angústia, dominadas por um pensamento de morte, dominadas pelas drogas, dominadas por uma mágoa, dominadas em vários aspectos. Quem não aceita que nada te domine aqui, queridos? Dominadas, pior ainda, pelo pecado.
que a Bíblia fala que esta nos seduz e nos atrai para que venhamos então morrer, como foi o caso de Adão, que morreu espiritualmente, porque destituído foi da glória de quem? Da glória de Deus. Quando a gente vai ler o livro de Efésios, vamos lá. O homem então perdeu o domínio por causa do quê, gente? Oi, tudo bem? Vocês estão aí? O homem perdeu o domínio por causa de quê? Fala alto. Pecado. O pecado nos anula, o pecado nos amarra, o pecado nos destrói, o pecado nos mata. Só que glória a Deus, em Cristo, todas as coisas foram restauradas. Tudo se fez novo. Nova mentalidade, nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. O velho homem já morreu, diga glória a Deus, queridos. Só que ele quer ressuscitar toda hora, né? E a gente tem que estar vigilante de olho para que ele não volte, para que ele esteja lá enterrado. Amém? Daqui a pouco o braço vem para fora, você enterra o braço, miserável, vai ficar aí. Daqui a pouco é o dedinho que sai da terra, né? Você fala, não fica aí dentro, não volta não. E a gente tem que estar todo o tempo vigilante para que nós não venhamos voltar a ser as pessoas que um dia nós fomos. Amém, gente? Glória a Deus. Já pensou eu ser o cara que um dia eu fui, conhecido como Diabo Louro? Misericórdia, irmão. Já pensou eu voltar a ser essa pessoa? Voltar a ter desejo de matar, desejo de vingança, desejo disso, daquilo, coisas horríveis que se passavam dentro de mim? Deus me livre, meu irmão. Tentei 3 vezes me matar. Então você vê que quando em Cristo todas as coisas são restauradas, hoje nós temos livre acesso. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Vamos entender isso. Efésios 1, versículo 18. Então em Cristo, por causa dele, o homem volta a exercer essa autoridade com o surgimento da igreja. Vamos lá, versículo 18. Oro, ainda para que os olhos do vosso coração sejam o quê? Iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele nos fez. Quem crê que Deus te chamou aqui, querida? Há um chamado para você, ele fez esse chamado para você. Aí ele vai dizer, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? Quem é filho aqui? Então fala assim, eu tenho herança. Você tem herança, queridos. Nós temos herança. Glória a Deus. Porque quando ele fala dos santos, quer dizer o quê? Separados. O Senhor separou essa igreja, o Senhor separou você. Quantos creem nisso? Você é separado. Ah, bispo, eu estou misturado lá fora. Então, meu irmão, você tem que se separar. Você tem que tomar uma decisão na sua vida, de falar, isso aqui não é mais para mim. Isso aqui eu não tenho mais prazer nessas coisas. Eu lembro que quando eu me converti, eu logo tive uma queda, depois de um mês, voltei para o mundão. E eu fui para a boate, fui para os lugares que eu ia, para o reggae, gostava de reggae. Aí eu estava lá, meu irmão. Aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, isso aqui não é mais para mim. Sabe como não tem mais... Perdeu, eu estava deslocado. Aí depois de pastor já, não, obreiro, estava obreiro da igreja. E aí eu fui um dia em Brasília, eu estava em Goiânia. E eu fui em Brasília, em um lugar foi aonde eu comecei minha história, onde eu era conhecido como Diabo Louro, onde eu tinha aquelas amizades antigas, tudo. Eu falei, vou dar uma volta, eu vou lá ver a casa dos meus pais, ver o lugar onde eu cresci. Eu peguei uma moto e fui lá. Aí fui andando, vendo, meu pai tinha um comércio lá, onde ele tinha casa, fui lá ver os amigos, fui lá ver. Aí tinha um rapaz lá chamado Cabeção, e o Boca de Égua. Aí eu falei, aí Boca de Égua, tu tá aqui, rapaz, tu tá vivo? Rapaz, o fulano morreu, o Barroso, não sei o quê. Eu falei... Aí ele falou, vamos lá, vai ter uma festa, não sei o quê, os caras estão lá. Eu falei, vamos lá ver todo mundo. Era obreiro. Não fui lá para nada, fui para ver, para rever, sabe, as raízes de onde o Senhor me tirou, e aquilo foi para mim uma terapia. Aí eu cheguei na casa, aí os caras, aí o Diabo Louro tá aqui, gente. Aí o pessoal mergulhando na piscina, usando droga, cheirando pó, loucura. Aí eu falei, caramba, sabe, aquilo ali para mim foi, de certa forma, bom. Porque eu falei, meu Deus, olha de onde Deus me tirou, gente.
Aí eu comecei a pregar para eles. Falei, cara, hoje eu sou mais o diabo louro, não. Falei, cara, Deus mudou minha vida e tal. Eu fui falando, fui conversando. Graças a Deus, irmão. Eu sei que depois de um tempo, eu descobri que um se batizou, um foi para Jesus. Um dia desses, um me ligou lá de Brasília, encontrou meu telefone e hoje ele é missionário. Cara, eu falei, meu Deus, sério, cara. E de alguma forma, os nossos testemunhos, ele vai acontecendo. Os anos vão passando, mas de alguma forma você vai marcando pessoas que falam assim, não, aquele cara era maluco, cara, olha como é que ele está hoje, ele está pregando. E às vezes você nem lembra mais, mas a vida vai continuando. Mas as sementes, elas vão sendo lançadas, queridos. E a palavra de Deus não volta vazia. Você vê os frutos daquilo que o Senhor te chamou para vivenciar. Quem crê que Deus te chamou para algo grande aqui? Isso eu creio. E o maior objetivo nosso, queridos, é salvar almas. Eu quero dizer com isso, é que não tem mais volta. O Senhor te chamou para viver uma realidade do céu aqui na terra. Você não entendeu, eu vou repetir. O Senhor te chamou para viver uma realidade do céu aqui na terra, queridos. Quantos creem nisso? Bispo, eu creio nisso. Eu creio nisso. E olha lá, vamos continuar. Olha só, 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Olha o detalhe aí, não é para os que não creem, é para os que creem. Vamos continuar. Conforme a atuação da sua potentosa, o quê? Portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, olha aí, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda o quê? Potestade e autoridades, poder e o quê? Domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente agora nessa era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés, ou seja, tudo, potestades, demônios, príncipe das trevas, todo poder, autoridade, reis, mundo, meu irmão, universo, tudo está debaixo dos pés do Senhor. Tudo. O que ele quer dizer isso? Ele está acima de todas as coisas. Quem está comigo aqui? Só que tem um detalhe, olha o que ele vai dizer. E o designou cabeça. Então, hoje ele é o cabeça sobre absolutamente o que, gente? Tudo o que há. E o concedeu a quem? Concedeu a quem? A igreja, meu Deus. Gente, você não tem noção da força que é essa palavra. Quem faz parte da igreja aqui? Você é um membro do corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então nós estamos conectados. Nós estamos ligados. É como o ramo que está ligado na videira. Ele vai dar frutos. Ele não dá fruto de si mesmo. Mas se ele está conectado na videira, queridos, ele vai dar frutos. E ele não se preocupa com o tempo, com o calor, com o mau tempo, porque ele está plantado junto às águas. Quem é essas águas? Cristo Jesus. Quem está plantado junto às águas aqui, queridos? Então não há o que recear amanhã, não há o que temer. Por quê? A autoridade que ressuscitou Cristo, o poder que ressuscitou Cristo dentro dos mortos, agora ele pega, ele vence, tudo está debaixo dos pés dele, ele se faz cabeça sobre tudo. E agora ele pega esse mesmo poder e ele dá para a igreja. Meu Deus do céu. Fala para o irmão que está do teu lado, em Cristo você tem poder. Agora, peraí. Por que eu não consigo exercer esse poder então? Sendo que o Senhor disse que obras maiores do que a dele, nós faríamos. Por que eu não consigo entrar nessa conexão? Porque isso é para os que creem. Então o que eu aprendo, bispo? Que tem um monte de gente dentro da igreja que não crê. Tem um monte de gente dentro da igreja que não acredita. Porque o Senhor Jesus, ele vai dizer, mostra-me a tua fé sem obras, que com obras eu te mostrarei a minha fé. A fé, queridos, é uma ação. O que me fez largar as drogas, o que me fez largar a vida errada que eu tinha, foi o quê? O que fez eu largar a namorada que eu tinha? Falei assim, minha filha, a partir de hoje, chorei que nem um besta, 1 mês chorando. Comia, nem sentia mais o gosto da comida, descia assim, ó.
Uma dor, meu irmão. Mas por quê? A fé. Que nos faz deixar aquilo que o Senhor está querendo que nós venhamos abrir mão para viver o novo. Glória a Deus. Olha a minha boneca ali, ó, que mulher linda, maravilhosa. Amém? Fala, vai dar um problema aí ficar falando isso de mim. Me deu uma família, me deu filhos. Poxa, já pensou? E se eu tivesse aquela doida lá? Meu irmão estava acabado. Eu já tinha separado, já tinha me matado, sei lá o que. Veja que a nossa vida, quando você permite viver pela fé, o Senhor passa a governar tudo. O Senhor pega você assim e vai guiando você. Quando você não vive pela fé, e você vive, sobretudo, confiando na força do seu braço, confiando no seu achismo. Ah, mas eu acho, eu penso. Meu irmão, as coisas começam a ir para um caminho totalmente errado. Quem está comigo aqui? Deus está querendo fazer muitos voltar para a rota, que nem o Waze, sabe? Tem que recalcular. Tem uns que erraram, porque é comum errarmos. Ou alguém perfeito aqui, queridos? Tem alguém perfeito aqui? Todo mundo erra, meu irmão. Todo mundo erra. Quem não peca aqui já tá pecando porque é mentiroso. A Bíblia diz. Todos nós erramos. Agora, é claro, eu preciso ser inteligente. Eu vou ficar errando toda vez, meu irmão? Toda vez sofrendo pelos meus erros. É bom sofrer, é bom você aprender com os erros dos outros, não com o seu. Quem prefere aprender com os erros dos outros aqui? Aí você vê o cara se lascar todinho e fazer, tá vendo? Eu aprendi, agora eu não vou por esse caminho não. Aí o outro fala, não, deixa eu ir lá, deixa eu ver. Aí, meu irmão, aí você retarda 5 anos da sua vida, 10 anos da sua vida. Pelo amor de Deus, a Bíblia está cheia de exemplos de homens que erraram, de homens que falharam e vieram consequências. Davi pecou, teve filho, o filho de Davi fez o quê? Morreu. Ele orou, jejuou, ele fez de tudo, mas o fruto do pecado fez com que aquilo viesse sobre o filho. O filho foi morto. Ele não orou, ele não jejuou, ele não buscou, mas houve um preço. Tudo há um preço a ser pago pelas ações que nós temos nesta vida. Todos nós vamos colher aquilo que plantamos. E tudo bem, meu irmão. E tudo bem, porque o que eu preciso entender é que agora eu vou começar a plantar coisas boas. Agora eu vou começar a fazer aquilo que é certo. Por quê? Porque eu tenho a verdade me guiando. Porque eu tenho a palavra da vida me guiando. Eu tenho o meu Pai me dizendo por onde eu preciso andar. Quem já viu um ditado que diz o caminho das pedras? Quem já ouviu falar isso? O que é o caminho das pedras? É você estar num lugar cheio de água e você tem um lugar que você vai passando. Você vai passando, você vai vendo as pedras. Peraí, vou aqui, ó, você vai, caminho das pedras. Você vai saindo, você vai indo. Aí o cara não vê a pedra, cai dentro do buraco. Afunda. Tem gente que vive afundando, irmão. Vive se arrebentando. Quem não aceita isso na sua vida? Fala para o irmão, Deus te deu poder. Deus te deu autoridade. Deus te deu domínio. A minha alegria é fazer com que a gente acabe esse culto hoje e você saia daqui dominando. E não mais sendo dominado. Tem gente sendo dominado por situações que o diabo está colocando na sua mente. Um dia eu vi num circo, há muitos anos atrás, eu era menino, quase que eu fui comido por um urso polar. Antigamente o circo era muito doido, né? Eu fui para trás do circo, aí tinha uns negócios de ferro assim, os ursos passando, aí eu fui lá para trás, olhei os ursos branquinhos, rapaz. Aí eu meti a mão, rapaz, quando eu fui passar no pelo dele, o cara pulou gritando, tira a mão, tu vai morrer, menino. E tinha os elefantes, os negócios, e aí eu era curioso, aí eu vi o elefante no circo com um tronco de madeira, com uma cordinha, eu fui meu pai. E aí o elefante fazia assim, ó, e aí ele voltava. Aí ele queria levantar, o pé dele batia e voltava. Eu falei, rapaz, imagina a força daquele bicho. A gente vê na internet aí, o bicho levando carro, correndo atrás de... Meu irmão, tu é doido, arrancando árvore. E às vezes isso se retrata em nós. Às vezes a gente não sabe a força que nós temos. Às vezes nós estamos vivendo situações aprisionadas a cordas que Satanás colocou e que a gente vai, só porque triscou, a gente volta.
Fala para o irmão que está do teu lado, põe força, meu irmão. Põe força, põe mais força, põe mais força, põe mais força, põe mais força. Às vezes nós não colocamos força devida para aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Mas a gente tem como é que eu posso falar? Uma mentalidade escravizada. Escravizada. Quem não aceita isso na sua vida? Salmos 8, versículo 4. É importante lembrar que Deus nos deu autoridade e domínio para exercer domínio sobre a terra, queridos. Salmos 8, versículo 4. Vai nos mostrar que somos um pouco menores do que os anjos. Olha o que diz lá, vamos lá. Pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que te venha visitá-lo? 5. Tu o fizeste um pouco menor do que o quê? Menor do que o quê, gente? Os anjos. Eu sei que tem umas traduções aí que estão erradas, tá? Talvez você está lendo aí pela Almeida Corrigida. Está escrito assim, ó, que Deus nos fez um pouco menores do que Deus. Está errado essa tradução, tá? Por isso que a gente usa aqui a King James, que é uma tradução direta do hebraico. Então tem traduções que vêm do inglês e vem errado. Então essa tradução, quem está assim? Um pouco menor que Deus. Faz assim. Quem está assim é a sua tradução? A tua está assim? A tua está assim? Está assim, está assim, está assim, está errado, tá? É a tradução, somos um pouco menores do que os anjos. Pegou aí? Isso aí é questão de tradução. Vamos lá. Versículo 6. Tu o fizeste dominar sobre as obras, meu Deus do céu, das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Meu Deus do céu. Fala para o irmão que está do teu lado, você é um pouquinho menor que os anjos. Quem já viu os anjos na Bíblia lá? Quem já viu o anjo aqui? Tem alguém que já viu o anjo? A irmã já viu? Quem mais já viu? Quem já viu, gente? Já viu? Tem gente que vê, ué. Tem gente me olhando estranho. Se eu perguntar quem já viu o demônio, aí todo mundo levanta o braço, aí eu fico preocupado, meu irmão. Tá vendo demônio, mas não tá vendo anjo, tá alguma coisa errada. Então, eu já vi demônio, eu quero ver anjo, meu irmão. Então assim, você vê que os anjos, você vê Davi, ele luta com o anjo. Ele luta com aquele anjo. Imagina. Claro que a força daquele anjo era muito maior do que a de Davi, ou do que a de Jacó, que deslocou, né, um nervo ali, a coxa dele, uma dor insuportável. Mas ele lutou, ele permaneceu ali. E por isso o nome dele foi mudado. De Jacó, trapaceiro, para Israel. Quem crê que Deus está mudando o seu nome aqui? Você crê nisso, querido? Então fala para o irmão que está do teu lado. Luta um pouquinho mais. Fala aí, luta mais um pouco, meu irmão. Luta. Põe mais força. Fala aí, põe mais força, meu irmão. Põe mais força. Às vezes a gente não está lutando, queridos. A gente não está ligado no que do que o Senhor fez na cruz do Calvário para nos entregar. A gente não está situado, a gente ainda está, sabe, vivendo uma vida natural, uma vida comum, uma vida sem propósito, sem sentido. Mas eu creio que Deus está resgatando nessa manhã, meu irmão, na tua mente, aquilo que você é, aquilo que o Senhor pensa ao teu respeito, não o que você pensa, mas o que Ele pensa ao teu respeito. O que Ele pensa ao teu respeito é algo poderosíssimo, é algo extraordinário. O que Ele pensa ao meu respeito. Às vezes a gente está com um pensamento tão pequenininho e Deus tem algo tão grande para fazer em nós e através de nós. Somos um pouco menores do que os anjos. Um dos requisitos para nós vivermos tudo isso, de entendermos que nós somos um pouco menores do que os anjos, isso não é para todos. É sobre aqueles que não estão vivendo mais sobre o domínio do pecado.
Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Quem não está vivendo mais sobre o domínio do pecado. Lembra que nós falamos? Ou você domina, ou você é o quê? Dominado. O que é que tem dominado você? É chegada a hora dessas correntes serem quebradas, queridos. É chegada a hora desse aprisionamento ser rompido. Diga glória a Deus. É chegada a hora, meu irmão, de você começar a viver coisas sobrenaturais acontecer na sua vida. É chegada a hora, meu irmão, dos céus se abrirem sobre a tua casa, sobre a tua vida. E sabe quando que isso acontece? Quando você entende que a partir do momento que você já não faz mais, que você já não vive mais sobre o domínio do pecado, agora você vive sobre o domínio do céu. O domínio do céu. O céu domina sobre a tua vida. O céu domina você. Você não é mais guiado pela carne. Você agora é guiado pelo que, gente? Pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 8. Vamos lá. Você vai perceber que quando nós passamos a não mais viver sobre esse domínio, então nós passamos a ser livres, porque passamos a viver sobre o Espírito, uma mentalidade diferente, não uma mentalidade carnal. Então veja que essa promessa e aquilo que o Senhor quer que venhamos exercer não é para todos, é para os santos, é para aqueles que foram separados por Deus para exercer domínio sobre essa terra. Adão teve essa chance, mas o pecado o impediu de viver. Por isso que quando você passa a viver sobre o pecado e você se torna escravo do pecado, você já não tem domínio sobre nada. Um dia manifestou um demônio na igreja, já falei isso. Eu não faço mais isso, tá, gente? Quando a gente era mais menino. Mas teve um dia que manifestou os demônios, eu botei os demônios para brigar. Eu falei, quem é mais forte? Sou eu. Eu falei, você, quem é mais forte? Eu vou botar outro de joelho. Rapaz, foi um inferno. Aí o outro foi e botou ele de joelho. Aí eu lembro que um dia manifestou uma mulher na igreja, um demônio. E eu falei assim, gente, quem tem coragem de mandar esse demônio embora? Aí uma irmã lá do meio do povo falou, eu, pastor. Falei, você está bem com Deus, minha filha? Estou bem com Deus, pastor. Então vem aqui, rapaz. Quando aquela mulher foi botar a mão naquele demônio, o demônio voou no cabelo dela. E foi uma loucura, eu pulei do altar, rapaz, e ele sacudia a cabeça dessa mulher assim, ó, e sacudia, aí ele foi e arrancou um tufo de cabelo assim na mão, um tufo assim de cabelo, ela gritando, aí eu amarrado, desgraçado, garra para trás, aí ele falou assim, quem ela pensa que é essa miserável fofoqueira, fala mal de todo mundo lá na rua dela, e ainda fuma, viu? E aí, meu irmão? Eu nunca mais fiz isso, né, meu irmão? Isso foi um erro, estou falando aqui, estou contando meu pecado aqui. Foi um erro, mas acontece, a gente aprende, né? A gente vai evoluindo. Mas aquilo ali me chamou a atenção de quê? De que o diabo, ele sabe, meu irmão, quem tem autoridade e quem não tem. Quem está vivendo realmente em uma vida santa, em uma vida, claro que todos nós pecamos. Mas por isso que nós precisamos lutar. Lutar a cada dia para vivermos uma vida aos olhos do Senhor limpa, vestes brancas, alvas. Diga glória a Deus, queridos. Então, olha o que ele vai dizer. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Meu Deus do céu. Ou seja, quando a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, agora a Bíblia também fala que, coloca aí, Romanos 8:8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Meu Pai do céu. Meu irmão, a pessoa que está na carne, ela é fofoqueira. A pessoa que está na carne, ela guarda mágoa de todo mundo. A pessoa que está na carne, me ajuda aí, gente, fala aí. O que mais? Hein? Tem maus olhos, é amargurada, invejosa, mentirosa, tá bexiga. Que mais? Desonesta. Rapaz. Então, uma pessoa que está na carne, ela não agrada a Deus. Como a Bíblia também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma pessoa que está na carne, ela não está vivendo pela fé. Glória a Deus, pessoal. Ela está vivendo ali uma podridão dentro de si.
Então, olha o que a Bíblia vai falar sobre isso, falando aqui ainda de domínio. Vai dizer assim, ó: vós, contudo, não estáis debaixo, ó glória, do que, gente? Do que, gente? Do domínio da carne. Então, meu irmão, a carne, ela faz o quê? Ela quer fazer o quê? Nos dominar. Quem está me ligando agora, gente? Misericórdia. Não vou atender, não. Deve ser a Tim. Hein? Não, né? Está amarrado. Gente, a carne, ela quer nos dominar. Nos dominar. E vou te fazer uma pergunta. Será que tem gente dominada pela carne? A carne, se sujeitar à carne. A carne tem vontade. A carne, ela é consumista. A carne, ela quer ser alimentada, meu irmão. Por isso tem até uma festinha dela aí, o carnaval. Já é a festa da carne. Eita. Faz tudo que não presta lá. A carne chega, bate palma. Então, veja que quando a Bíblia ela vai me mostrar, ela vai me direcionar que nós não estamos mais sobre o domínio da carne, mas sobre o domínio do quê, queridos? Do Espírito, aleluia! Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, eita Jesus, o quê? Não pertence a Cristo. Aí você diz assim: ai bispo, eu sou batizada nas águas. Amém, querido. E o batismo com o Espírito Santo? Sabe o que eu entendo por isso? Tem gente que parou o processo. Tem gente que é aquela pessoa meia boca. Crente meia boca. Ou seja, já está bom demais, já está suficiente. Não está suficiente, meu irmão. O Senhor está me chamando para ir para águas mais profundas. Eu tenho que sair do raso e eu tenho que ir para a água mais profunda. Eu fui batizado nas águas. Agora o que é, bispo? É batismo com fogo? Eu quero esse batismo. É batismo com o Espírito? Eu quero batismo com o Espírito Santo. É falar em língua? Eu quero falar em língua. É dom profético? Eu quero dom profético. Quem está comigo aqui, querido? É ter visões, ter sonho? Eu quero mais dele. Só que tem gente que fala: não, só vir na igreja está bom. Só uma vez no mês está bom, minha filha, já está demais. E a pessoa vai viver nessa miséria de vida desgraçada, podre. E sabe o que é o pior? É que a pessoa vai achando que ela está bem. É a mentira, é o engano. Ela acha que está salva, mas não está. Ela acha que está bem, mas não está. Os frutos vai demonstrar se de fato ela está bem ou não. Não é o que você está fazendo para Deus, é o que você está se tornando para Deus ao longo do processo. Quem está comigo aqui, querido? Tem muita gente querendo fazer. Tem muita gente servindo a Deus sem conhecer a Deus, querido. Tem muita gente no altar pregando a palavra e nem conhece Deus. Infelizmente, essa é a realidade. E nós precisamos voltar a Gênesis e ver. Tanto é que o Ministério Restauração é esse. Você que está aqui não sabe o que é restauração. O nome que o Senhor nos entregou, restauração, é justamente o que? Voltar ao início. Voltar a Gênesis. Amém? Voltar. Que a gente foi. Tem que voltar, meu irmão. Voltar aos princípios, aos valores. Voltar às raízes. Voltar aonde é que o homem cai. Aonde é que o Senhor, aonde foi que o Senhor fez com que a glória dele se manifestasse através do Filho. O que levou o homem, a queda do homem. Nós precisamos voltar a Gênesis. Porque tem muita gente caída no nosso meio, muita gente fraca no nosso meio, muita gente que hoje não está exercendo autoridade nenhuma. Nenhuma. Quem está entendendo isso? Autoridade sobre demônios. Eu lembro que com 19 anos de idade eu era pastor de uma igreja local em Goiânia. E havia um pastor de um determinado ministério próximo da minha igreja, uma igreja tradicional, e manifestou um demônio lá. Quebrou a igreja toda do pastor, do senhorzinho. Igreja lotada. Quebrou a igreja, arrebentou, bateu no pastor, bateu nos diáconos. E aí foram na igreja e falaram assim: pelo amor de Deus, socorre lá. Aí a gente foi lá, meu irmão. O demônio lá, quando olhou, estava lá no altar quebrando tudo. Aí eu lá do início falei: demônio,
de joelho. Aí ele, falei, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, sai. Aí a mulher caiu lá, o cara caiu lá. Aí todo mundo ficou. O que é isso? Autoridade. Aí aquilo me traz uma ideia hoje. Será que não tem gente tomando uma surra do diabo, meu irmão? Será que o diabo não está dominando? Eu fui um dia na casa de uma mulher em Goiânia, isso foi em Goiânia também. E quando eu cheguei lá para orar, manifestou um demônio e ele falou, sabe o que? Ele falou assim, ó, o meu trono está nessa casa. E toda a família estava na igreja. E aquele demônio manifestou, eu falei, sai da criança e vem para a mãe. Manifestou um demônio esquisito da mãe. Estava na criança. Aí estava lá o pai com Alzheimer, estava a mulher separada. A vida, meu irmão. Aí sabe o que o diabo falou? Isso me deixou, até hoje eu não lembro, não esqueço. Ele disse, eu estou reinando sobre esta família. Aí veio a palavra do Senhor, venha a nós o teu. Eu falei, mas o reino de Deus está sobre essa casa? Eu imaginei um demônio sentado com um cetro, com um trono espiritual lá, dominando tudo. Mas eu quero orar, meu irmão, para que todo o trono do inferno seja quebrado através dessa palavra aqui hoje. Tudo que estiver reinando sobre a tua casa, que não vem do Senhor, seja quebrado hoje. Seja quebrado hoje na tua vida. Quebrado, quebrado. Em nome de Jesus. Quebrado. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, levante as suas mãos. Deixa o céu descer. Teu reino, Yeshua, se estabelecendo nesse lugar, nessa casa, nesse altar, no louvor, nos ministérios. Deixa o céu descer. Nas famílias, nos lares, Deus. Deixa o céu descer. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, obras do inferno sendo quebradas nessa manhã sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento. Deus quebrando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, diga. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Amém. Quem declara que essa chama não vai apagar jamais, não vai. Exercendo domínio lá, meu irmão. Unge com as tuas mãos. Quem crê que é ungido aqui? Coloca as mãos na cama da tua filha. Declara, minha filha não vai viver mais isso. Meu filho não vai viver mais essa miséria. Minha família sendo salva hoje. É você entrando na tua casa, quebrando tudo, meu irmão. Quebrando tudo. Tem coisa que a gente às vezes parece doido. Teve um dia que eu saí gritando nessa igreja, orando, declarando. Falei, bicho, ficou doido. Não, meu irmão, eu estou vendo as lutas espirituais. Nós temos que parar de ser um pouco normal, sabe? Tem gente muito normalzinho. A gente tem que viver pela fé, queridos. Vai lá assinar o contrato lá da tua casa própria. Entra no carro lá e dá uma volta nesse carro, minha irmã, que você sonha, vai lá. Ah, eu não posso. Quem falou que não pode? Às vezes a gente deixa de viver o sobrenatural porque a nossa mente está travada. Está travada. A gente não determina a cura porque a gente ouve o que o médico falou, não tem mais jeito. Se Deus quiser levar, amém, meu irmão, mas eu vou lutar. Enquanto a vida é esperança, eu vou lutar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Só se o Senhor não quiser, meu irmão. Mas eu vou bater na porta. Eu não vou arrombar a porta, eu vou. O que ele diz? Arromba a porta? O que ele diz? Batei e abre-se-vos-á. Você nem bater, bate. Fala pro irmão, bate na porta, meu irmão, pelo amor de Deus. Bate na porta.
E sabe como é que eu bato na porta? Orando. O convite é orar, o convite é me relacionar com Ele. O convite é buscar a Ele. E nisso, Deus tem coisas extraordinárias para nos entregar. Paramos aonde, gente? Versículo 9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. 10. Por isso, se Cristo está em vós, o corpo está o quê? Morto. Por causa do... Olha para o defunto que está aí do seu lado. A gente tem a cara de morto mesmo, Deus me livre, acorda aí, meu irmão. Ou seja, morto. Misericórdia. Se Cristo está em vós, o corpo está como, gente? Morto. Mas tem gente que se você pisar no calo dela, meu irmão, o defunto não está morto, não, ele está só fingindo, ele está assim. Aí você pisa no calo, você vê o bicho vindo. Ou seja, nós estamos mortos para a carne, mortos para as coisas dessa vida. Glória a Deus, queridos. Aí ele diz, olha só, o corpo já está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. Olha no 11 aí, ó. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, olha só, a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus igualmente vos dará o quê? Vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Aleluia. Quem crê que o Espírito está habitando aqui, meu irmão? Glória a Deus. Então tem vida, meu irmão. Tem vida de Deus dentro de você. Amém? Agora, presta atenção. Se o próprio Jesus foi tentado e o diabo veio para exercer domínio sobre o Senhor, e qual foi a forma de Satanás querer exercer domínio sobre Jesus? Se prostrado o quê? Me adorares. Eu vou te dar tudo, vou te dar reino, vou te dar isso. Ou seja, o que o diabo queria com Jesus? Dominar. E esse domínio começa onde? Na mente. Tem muitas coisas que o diabo te oferece, queridos, e que você precisa rejeitar. Uma das coisas que nós temos que entender é que a partir do momento que o Senhor nos chama para viver uma vida santa, a partir do momento que o Senhor nos chama para viver uma vida em Cristo, então aprenda algo, nós vamos aprender a viver sobre sacrifício. Quando ele diz, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, Deus está à procura de pessoas o quê? Racionais. Tem um monte de gente irracional, meu irmão. Tem um monte de gente que cultuando a Deus de forma irracional. O pastor fala assim, ó, come a grama. Ela está comendo grama. Isso é uma coisa o quê? Irracional. Ah, mas é pela fé. Mas é uma fé o quê? Ilógica. Não tem fundamento, não tem base. Então, além de termos uma mente racional, amém, gente? Mas que não racionaliza de acordo com os padrões desta terra, mas racionaliza com os padrões do céu. Amém, pessoal? Essa é a diferença. E o que ele vai me ensinar? Ele vai me mostrar que eu preciso sacrificar essa carne, sacrificar o corpo. O sacrifício de animais já não existe mais, mas o sacrifício do corpo existe, queridos. Por isso o jejum é a melhor arma, é a arma mais forte que nós carregamos. Quando nós decidimos rejeitar algo para nos santificarmos diante do Senhor. O jejum, meu irmão, é potente. Aliás, se você não abrir um jejum esse mês, abra, jejum e oração, meu irmão, é algo que você precisa vivenciar esses dias, amém? Para quê, bispo? Para eu estar atenado, para eu estar com nenhum bloqueio, para quando o Senhor falar, eu conseguir ouvir, para que os meus ouvidos estejam atentos. Há muitas vozes, a Bíblia diz, no mundo, só que quando eu estou no Espírito, eu fecho os olhos, eu consigo perceber as sintonias. Eu consigo perceber que existem coisas que não vêm dele, mas existem outras que vêm do Espírito. E aquilo eu traio para dentro da minha vida. O jejum, ele te permite viver isso, né? Eu vou jejuar.
abençoar. Eu vou jejuar para Deus abrir a porta. Você conversa, meu irmão. Claro que quando você jejua para a santificação, isso é algo que é comum, porque o Senhor abre todos os seus sentidos. E você passa a ver as coisas de uma outra maneira. Glória a Deus. Uma outra situação que eu quero trazer aqui, antes de eu encerrar. Você vê que Golias também tentou dominar Davi. Ou tentou dominar Israel. Sim ou não? Sim ou não? E o que é que levava as pessoas a ficarem sobre o domínio de Golias? O quê? O medo. Então, o que eu aprendo nessa pregação também, igreja? Que o medo, ele quer me dominar. O medo, ele não provém de Deus. Deus não trabalha com medo. Aliás, o Senhor vai dizer aos covardes, em uma determinada passagem da Bíblia, volta todo mundo. Foi uma cacetada. O Senhor estava querendo só os valentes. Só os homens, mulheres, vamos abrir aqui tudo, pessoas valentes que não têm medo. Fala para o irmão que está do teu lado, não temas a nada, querida. Não temas a nada, não temas a nada. Não temas. Esse é o segredo para você ver uma vida incrível. Não temer. Ai, bicho, eu estou com medo do meu filho ficar com a minha... Meu irmão, não tema. Ah, eu estou com medo disso. Meu irmão, não temas. Vai, porque o Senhor já disse, eu sou contigo, não temas. Na Bíblia são quantas vezes não temas, está escrito? 366 vezes na Bíblia está escrito não temas, para cada dia do ano. Até, porque você 365 dias um ano, mas até para o ano bissexto, que é o 366. Deus está dizendo, não temas, não temas. Glória a Deus, queridos. Tiago 1, versículo 12. Se você não exercer o domínio, querido, sobre qualquer situação que possa amanhã te gerar morte espiritual, você vai morrer. Escuta o que eu estou te falando. Você precisa entender a importância de você exercer domínio sobre qualquer situação. Aleluia. Dominar a língua, dominar o pensamento, situações que tentam te escravizar. Aleluia. Isso é um dever dos vencedores e é um dever dos herdeiros. Quem é vencedor aqui? Isso é o nosso dever, dominar. Veio na mente o negócio, está amarrado em nome de Jesus. Veio um sentimento de ódio, está repreendido. Eu vou orar para aquela pessoa. Você dominar isso. Amém, gente? Tiago 1, versículo 12 diz assim: feliz a pessoa que persevera na provação. Fala para o irmão que está do teu lado, persevera mais, querido. Fala aí, persevera mais. Quem está sendo... Não, vou perguntar não. Quem já foi provado aqui? Eu vou levantar até os pés, meu irmão. Provado. Porque a aprovação gera a aprovação. Porque se você passou por provas, é sinal que você está vivo, você foi aprovado, querido. Ainda que você carregue marcas na sua vida, essas marcas é para você se lembrar que você foi aprovado. É para você olhar e falar, eu venci o leão, eu venci o inferno, eu venci aquilo que veio para tentar me destruir. Glória a Deus, queridos. Eu venci a serpente, o dragão, eu venci. E por que eu venci? Porque eu sou bom? Não, porque ele venceu em meu lugar. Quem está comigo aí, pelo amor de Deus, né? Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o quê? O prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então qual é o objetivo dessas provas, desses testes? Abraão foi provado. O que Deus estava provando em Abraão? O seu coração. Deus queria ver se realmente Deus estava em primeiro lugar pedindo, me dá teu filho. E Abraão foi lá, fez tudo, sem falar para a mulher, que sabia que a mulher ia ficar doida. Não falou para Sara. Mas quando ele foi sacrificar o menino, Deus bradou: Abraão, Abraão, Abraão. 3 vezes, meu irmão. Abraão estava decidido. E Abraão tira a mão. E o Senhor diz: agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei, Abraão, que eu estou em primeiro lugar. Você acha que as provas não vão vir, querido?
Eu lembro de um irmão que saiu da igreja. Sabe por que ele saiu da igreja? Porque ele bateu o carro. Rapaz, é cada loucura que a gente escuta. Aí eu conversei com ele, falei, irmão, você saiu da igreja, o que está acontecendo? Não, Deus não protege a gente de coisa nenhuma. Por quê? É porque eu sou dizimista, o senhor disse que o senhor vai repreender o devorador, e o devorador foi lá e devorou meu carro. Falei, onde está o teu coração? Deus está tirando o teu tesouro maior, para ele ser o primeiro no seu lugar. Para ele ser o primeiro no lugar. A gente não entende isso, gente. Deus vai mexer coisas na sua vida que serão necessárias para você colocá-lo em primeiro lugar. Olha o que ele vai dizer, versículo 13: entretanto ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e o quê? Arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o quê? O pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera o quê? Volta para Gênesis. Gera morte. Volta. O homem perde o quê? Domínio. Sabe por que talvez você está aqui hoje e não consegue exercer domínio sobre nada? Porque o pecado talvez tenha te abraçado. E é chegado o momento de você se libertar de tudo isso que tem te aprisionado, queridos. O Senhor está te convidando a viver uma vida incrível no Senhor. Uma vida extraordinária. Mas você precisa entender que haverá momentos que você... momentos todo o tempo com o Senhor, você vai estar perdendo. E o convite para vir na igreja não é para ganhar. Hoje as igrejas estão lotadas. Sabe por que as igrejas estão lotadas hoje? Porque eles estão dizendo, vem para cá. Tem dinheiro aqui, como é que é o Silvio Santos lá, que morreu, finado, Deus o tenha. Hein? Quem quer dinheiro? Campanha da prosperidade. Venha passar pelo caminho da riqueza, pelas 1000 portas. Aí o outro vai lá e briga. Não, aqui tem 1001 portas. Aqui já tem 2000 portas aqui. Meu irmão, essa porta não tem fim. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? O convite do Senhor é para você perder. Perder a sua vida, perder a sua vontade, perder os seus desejos para ganhar a vontade dEle. Fique de pé, glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero, só para terminar, eu ia pregar aqui mais, mas não dá mais tempo, né? Meu horário acabou, gente. Que pena, viu, meu irmão? Dá de pregar mais. Depois você lê lá, Mateus 8, versículo 23 em casa, tá? O legal é que o tema diz assim, ó, Jesus domina as circunstâncias. Repete comigo, Jesus domina as circunstâncias. Aí lá embaixo no 28 fala, Jesus domina as forças do mal. Repete, Jesus domina as forças do mal. Então, duas formas. Eu não vou entrar aqui agora na pregação, não dá mais tempo. Jesus domina as circunstâncias, Jesus domina as forças do mal. Jesus exercendo o quê? Domínio. E obras maiores do que a dele nós iríamos fazer, queridos. É chegada a hora da gente dominar, querido. Quem vai dominar tudo aqui? Dominar. E não mais ser. Feche os seus olhos. Senhor. Naquele momento o Senhor repreende aquela tempestade que estava vindo sobre o barco. Os discípulos estavam ali atônitos, os senhores dormindo. E o Senhor vai lá e domina aquela circunstância. E aonde tinha tempestade, começou a ter calmaria. E logo o Senhor chega a Gadara, um lugar onde haviam pessoas endemoniadas, um homem endemoniado. E o Senhor domina sobre aquele demônio que destruía a vida daquele rapaz. Ou seja, onde o Senhor passava, o Senhor exercia domínio. Sobre circunstâncias, sobre entidades, principados, potestades. O Senhor exercia domínio sobre as doenças, domínio até mesmo sobre as águas. Aleluia. Sobre as tempestades. E nós voltamos a Gênesis, dominar sobre céu, terra e mar. Teve um homem, queridos, que parou até o sol. Aleluia. Aleluia.